Bem-vindo ao meu canal. O que ocorre no princípio de dores? Mateus 24, 3 ao 14. Neste vídeo vamos entender o que ocorre no princípio de dores e quando findará este tempo. É importante saber o tempo profético que estamos vivendo. Eu tenho visto muitos youtubers falando sobre a volta de Jesus e também profecias que estão cumprindo, etc, etc, mas é muito superficial. E, na verdade, causa mais pavor e confusão para as pessoas. Nesta sequência, quero abordar detalhes que você nunca ouviu. Estou baseando no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Em Lucas e Marcos, é mais resumido o sermão profético. Muitas pessoas, por não ter conhecimento das Escrituras, apenas ouvem e acreditam em tudo que estão dizendo. Estes são levados por qualquer vento de ensinamentos, porque não examinam as Escrituras, estão na igreja, fazem parte de uma denominação evangélica, mas não sabem a sua missão. Qual o tempo profético que estamos vivendo? O princípio de dores, também conhecido como tempo dos gentios, que está quase finalizando para entrar a tribulação e a grande tribulação, que será de 7 anos, Lucas 24, 24 diz assim: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. O sentido pisada pelos povos é desde 70 depois de Cristo até agora. Quando edificar o terceiro templo, aí o monte será de Israel. O monte do templo será de Israel. E o tempo dos gentios se finda. Lucas 21, 24. O monte do templo é denominado de domínio islâmico ainda. Este é o ponto da edificação do terceiro templo, pois esta profecia é direta para Israel e o povo de Deus. O Instituto do Templo em Israel tem tudo encaminhado, só falta resolver a situação com o Islã. No vídeo anterior, entendemos, no sermão profético, que Jesus iniciou com os 7 ai, os fariseus, os saduceus e a toda Jerusalém. Profecia envolveu escribas, fariseus, Jerusalém e o templo. Está lá em Mateus 23. Agora, nestes versículos, vamos tratar de profecias para os apóstolos e discípulos e para todo aquele que segue Jesus e o mundo. O princípio de dores. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24, 3. O princípio de dores iniciou em Atos dos Apóstolos. A morte de Estevão, o primeiro mártir, muito importante frisar. Jesus estava falando aos discípulos, mensagem para o mundo, os futuros discípulos de Jesus. E até nossos dias é fato o decorrer do cumprimento destas profecias, pois estamos, eu creio que quase no final do princípio de dores. Falsos cristos, falsos profetas, guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Estes são fatos que convivemos de geração em geração. Para simplificar e não confundir, veja estes sinais: falsos cristos. Veja a referência: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for enganariam até os escolhidos. Lá em Mateus 24, 24. Esta revelação dos falsos profetas, ele fala que ocorrerá no decorrer do princípio de dores, o tempo que estamos vivendo. E também a consumação final do falso profeta, a besta que sobe da terra em Apocalipse. Falso Messias. Eu vi em pesquisa catalogados uns 26 falsos cristos. Desde o século 17, abre aspas, há uma diferença de falso Cristo e falso Messias, embora tenham o mesmo objetivo, enganar no decorrer da história. Surgiu em Israel o primeiro falso Messias chamado de Bar Coquebas, em 135 depois de Cristo. Ele veio para Israel e foram dizimados pelos romanos. Falsos cristos são aqueles que dizem ser Jesus e por aí afora, ou se denomina ser ungido de Deus, proclamando outros caminhos,
outro evangelho. Quem é de Jesus sabe como será a volta de Jesus e não será enganado. 2 atualmente. Sergei Torop, 1992, na Rússia. Tem multidões que o seguem. No Brasil, Henry Christie. Ele se denomina ser Jesus. Falsos cristos e falsos profetas. Como mencionei nos vídeos anteriores, um laço foi para Israel a revolta dos Bar-Coquebas, o primeiro falso Messias para os judeus, onde muitos pereceram, quase a nível do cerco de Jerusalém, anos 70, que esperavam um Messias guerreiro para libertar Israel do poder romano, e foram todos dizimados. Creio que os convertidos em Jesus não se envolveram, pois Jesus já havia alertado. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 23 ao 27. Existiu em nossos dias e até hoje falsos cristos e falsos profetas. Vamos entender o significado de Cristo. É derivado do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez deriva-se do hebraico Mashiach, que significa Messias. Embora é um termo que aponta o Messias das Escrituras, mas todo aquele que se intitula ungido, iluminado, é falso. Veja o que diz aos Colossenses. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 9. Falsos cristos e falsos profetas envolvem também outros caminhos, outro evangelho, outros costumes e práticas que não têm nada a ver com Jesus. E muitos espalham ensinos contrários, principalmente com relação ao plano de salvação em Jesus, fora também quantos escritos e influenciadores da nova era que contradizem Jesus e as Escrituras. O diabo tem pressa, como está em Apocalipse, ele sabe que tem pouco tempo. Os ecumênicos odeiam que falamos estas coisas e posta fotos de Jesus com Buda e outras entidades abraçados e não entendem o plano da salvação. Para eles é tudo normal, tudo que fala de Deus é bom. Creem em Jesus, mas recebem outro espírito, canaliza espíritos enganadores, servem e honram os seus guias e orixás e cada vez vai surgindo mais e mais, tais como seres multidimensionais, extraterrestres. Aqui no canal temos vídeos falando nestes assuntos. Quanto aos falsos profetas, eu quero dividir em 3 tipos para entendermos melhor. Primeiro, falso profeta infiltrado no evangelho. Segundo, falso profeta ou profetas mundanos. E 3, falso profeta que sobe da terra no Apocalipse. Mas vou comentar os itens 1 e 2. Falso profeta infiltrado no evangelho. Quando estou falando de falso profeta, não é aquele que está só prevendo acontecimentos para o futuro. O mais agravante é aquele que introduz doutrinas falsas e altera as Escrituras, e até retira partes das Escrituras. Às vezes não são doutrinas totalmente falsas, mas adulteradas, porém são ainda piores, porque tiram o alvo do Evangelho, em consequência mantêm a igreja estéril, vivendo um evangelho de comodismo e de bem-estar. São muito perigosos, onde surgiram seitas tais como Jim Tones, provocou a morte de 918 seguidores, um suicídio coletivo. Vó Rosa no Brasil se intitulou ser o Espírito Santo. Joseph Prince
que prega a hipergraça e muito mais. Falso profeta ou profetas mundanos. No tempo de Elias, tinha os profetas de Baal e profetas de Azera, que não tinham nada a ver com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que enviou Jesus. Em nossos dias, no Brasil, tem profetas do satanismo, da quimbanda, da umbanda, do candomblé. Cada um deles tem os seus guias, orixás, com suas respectivas profecias, sem falar aqueles que canalizam seres multidimensionais, segundo eles, que na verdade são espíritos enganadores que falam contra o Evangelho de Jesus. Por isto que Jesus disse, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Falso profeta que sobe da terra no Apocalipse. É o ápice do engano. É o ápice do engano. Continuaremos então no próximo vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.